Laboratório Santa Clara, há 40 anos, cada vez mais perto de você. Descubra a unidade mais próxima. Neste sábado, 4 de dezembro, o vereador Nicolas Ferreira, de Belo Horizonte, está aqui em Brasília de Minas para a palestra O Cristão e a Política. Nicolas é o segundo vereador mais votado da história da capital mineira e vai falar com a gente agora sobre essa visita aqui à cidade de Brasília de Minas. Fala pra gente, Nicolas, sobre essa palestra sua, O Cristão e a Política. Primeiramente, agradecer aí toda a recepção, né, de Brasília de Minas, que inclusive foi a original Brasília, né, depois que mudou Brasília de Minas. Obrigado por toda a recepção, Gilmar, Andréia, pelo movimento, né, conservador aí de Brasília de Minas, por me receber tão bem. Essa minha palestra tenho dado aí no Brasil, né, levando se de fato, né, o cristão ele deve se influenciar ou ele deve mexer com isso. E a gente não trata a respeito de uma política no sentido partidária ou ideológica, é de fato política no sentido de influência. Então todos nós fazemos política no nosso meio, seja na nossa família, seja no âmbito profissional, seja no âmbito sentimental, nós temos campos de influência. Então é isso que eu tento ativar nas pessoas para que não responsabilizar a mudança do Brasil para uma pessoa ou para um sindicato, né? Todos nós fazemos parte aí dessa mudança. Você falou algo importante, que o ser ele tem que ser político. Falam muito de um ser apolítico, mas isso não é interessante para a sociedade de uma forma geral, né, Nicolas? E como se fazer política de uma forma correta que possa beneficiar as pessoas? Ou você influencia ou você é influenciado por alguém, né? Nós recebemos cargas de influências de pessoas, de amigos, mas também pode ser más influências. E você também pode estar influenciando de forma ruim ou boa. Então, ficar, digamos assim, dizer que você é um ser apolítico, isso é mentira. Você está exercendo influência ou recebendo influência de alguma forma. Agora, eu vejo que a maneira da gente fazer política de forma séria é, de fato, deixar de lado, né, todas as questões espúrias que já tivemos aqui no nosso país, como, por exemplo, né, olha, faça isso que eu vou te dar aquilo. Principalmente no interior, tem-se, né, esse costume de votar pela contrapartida. E eu proponho, né, votar pela partida e não pela contrapartida. Nós apoiamos, né, um presidente que nunca, digamos assim, recebi nada dele, a não ser realmente um apoio genuíno para que ele nos represente. Então isso vale muito mais do que um saco de cimento, vale muito mais do que uma areia, né? A nossa representatividade e colocar pessoas de caráter, cristãs, que têm bons valores e princípios, vale muito mais. Porque se a gente coloca lá uma pessoa pela contrapartida, talvez essa pessoa mude ali, digamos, a sua característica de legislar pelo povo, de trabalhar pelo povo, e aí comete corrupção, que isso dali vai pagar muito mais caro, né, do que talvez o saco de cimento que ele te deu. Vai sair um preço muito mais caro você vender seu voto. Então é dessa forma que a gente tem que fazer política, sendo transparente, sendo honesto, sendo verdadeiro, sem nenhum tipo de, digamos assim, de maquiagem política, mostrar que eu sou político e que não é vocês que me servem, sou eu que sirvo vocês. Você é um vereador que tem uma inteligência considerada até rara no país, um rapaz muito novo e que consegue tratar de temas muito sensíveis, entre eles as questões relacionadas ao presidente da República. Hoje nós estamos aqui nesse evento em Brasília de Minas, com um público muito grande, um público de um movimento importante na cidade, um movimento conservador. No seu ponto de vista, o presidente Bolsonaro, ele de fato representa esse movimento conservador que tem crescido no país? Sim, vejo que ele representa sim, até mesmo porque houve um marco, né, histórico aqui no Brasil com a saída da presidente Dilma, né, com o impeachment dela, e com o surgimento de um homem que foi completamente, né, não tinha, digamos assim, nenhuma chance de ganhar, tinha 3% de vitória e conseguiu contornar isso através do apoio genuíno das pessoas de forma espontânea. Então eu vejo que ele é uma pessoa que deu abertura para os cristãos dentro do governo. Então nós temos hoje, inclusive, um ministro, né, do Supremo Tribunal Federal que é cristão, uma pessoa que falou de Deus ali no seu pronunciamento. Nós temos ali ministros, né, técnicos, ministros que até hoje não foram feitos nenhum tipo de lista de investigação onde eles estejam de corrupção, ou seja, há diversas atitudes em que ele tem dado abertura para a igreja, para os cristãos e principalmente, né, o tripé que a gente defende, que é Deus, Pátria e Família. Eu acho que nunca na história do país a gente teve tanta vontade de cantar o hino nacional, de hastear uma bandeira do 7 de setembro. Nós fomos a ruas com milhões de pessoas, estive tanto em Belo Horizonte quanto em São Paulo, e assim, um movimento absurdo. Então eu acho que deve-se, obviamente, muito isso a ele, que se hoje nós estamos discutindo política, é porque há alguém diferente lá ocupando o cargo da presidência. Você ganhou uma maturidade muito grande para falar de questões políticas no país. Eu acredito com a inteligência que você tem,
com a capacidade que você tem de tratar sobre política, você pode destacar para a gente 3 pontos positivos do governo Jair Bolsonaro e 3 pontos negativos que, de repente, precisa mudar e que vocês, bolsonaristas, gostariam que o governo mudasse e, de repente, no futuro a sociedade consiga ter aquilo que ainda não conseguiu nesse governo. Claro, eu acho que conforme toda criação humana, nada é perfeito. Então o governo também, infelizmente, não conseguiu atingir tudo que se propôs, porque no meio disso tudo teve uma pandemia, né? Não teve ninguém no mundo que conseguiu lidar de forma perfeita com isso. Então eu vejo que o combate à corrupção, né, você tem aí o maior recorde de apreensão de drogas pela Polícia Federal, pela Polícia Rodoviária Federal. Você tem, por exemplo, no governo federal, o próprio auxílio emergencial, que foi um sucesso, aonde você consegue levar ali, de fato, né, dinheiro para as pessoas que estão precisando, uma calamidade absurda. Então nós tivemos, infelizmente, a pandemia que deu uma dificuldade, mas mesmo assim foi aprovada a reforma da Previdência, mesmo assim nós tivemos a MP da Liberdade Econômica, a MP das startups, a autonomia do Banco Central, teve um acordo, né, histórico com o Mercosul, com a União Europeia, o que não acontecia desde 1989. Então, assim, são vários pontos bons e acredito que os ruins, de fato, ninguém, digamos assim, gostaria mesmo de ver algumas pessoas, digamos assim, ali no governo, né? Contudo, a gente sabe que é uma maturidade política de governabilidade, né? Que pessoas que possuem ali partidos na mão, possuem uma boa articulação com o Congresso, com o Senado, e que o Bolsonaro está tentando fazer da melhor maneira possível para poder tratar com essa matéria-prima. Então eu vejo que primeiro, antes de tudo, a gente teve que lidar com esse respaldo econômico e agora a gente vai tratar a respeito das pautas culturais, que eu acho que ficou de stand-by. Então talvez é a crítica que eu faço no sentido da gente avançar mais nessas pautas culturais para travar, né, algumas pautas aí progressistas dentro do governo. No caso, a aproximação do governo Jair Bolsonaro com o Centrão. Sim, eu vejo que não é nada, digamos assim, palatável quando a gente vê ali algumas figuras, né? Contudo, a gente não pode ser histérico nem infantil, porque ali não há nenhum tipo, como acontecia antes, né, de um mensalão, de pagar, não. Ele simplesmente está colocando ali pessoas que possuem um posicionamento estratégico dentro da política, e eu acho que isso é política, né? Em todo lugar você vai ter pessoas ruins, pessoas de má índole, e é como se fosse uma sala de aula grande. Uma hora você vai ter que pedir borracha para ele, uma hora você vai ter que fazer um trabalho com ele, uma pessoa talvez que você não tenha tanta afinidade. Mas enquanto houver, né, a política séria, sem tipo de corrupção e de fato somente uma articulação, é isso que eu acho que a gente precisa avançar. Agora, eu vejo que é algo muito injusto. Se ele estivesse fazendo tudo sozinho, chamariam ele de ditador. Se ele está fazendo governabilidade, aí fala que ele está sendo vendido para o Centrão. Eu vejo que é uma injustiça muito grande, tem que estar tentando, né, seguir de frente com o Brasil. Eu acho que todo mundo, né, que inclusive está vendo essa entrevista, que tenham críticas, né, que se candidate, faz críticas políticas, se candidate, chegue lá e faça melhor, porque eu acredito que dessa forma a gente consegue mudar o Brasil e não ficar somente falando. Falando um pouquinho sobre você, Nicolas, que vai palestrar daqui a pouco em Brasília de Minas, para esse público que tem uma expectativa muito grande em ver a sua palestra, em assistir a sua palestra. Quem é esse rapaz, esse vereador de 25 anos, segundo vereador mais votado da capital mineira? Quem é Nicolas Ferreira? Nicolas é um jovem cristão, conservador, um cara honesto com seus sentimentos, que reconhece que ainda tem muito que aprender, tem muita bagagem ainda para poder alcançar. Sou uma pessoa que tem um compromisso com a verdade, sei dos meus erros, sei dos meus defeitos, mas alguém também tem muita coragem, perseverança e que não terceiriza as soluções das coisas para os outros. Eu acredito que de fato a esperança somos nós. Fala pra gente sobre essa receptividade aqui em Brasília de Minas, pra gente finalizar. A receptividade absurda, muito boa, fico muito grato por todos que estão me recebendo aqui. Nunca tinha visitado Brasília de Minas e fico feliz porque é um pessoal muito carinhoso, pessoas muito acolhedoras e estou animado aí para poder dar palestra. Você acha? Obrigado, viu? Um abraço a todos. A palestra de Nicolas Ferreira aqui em Brasília de Minas acontece na Praça de Esportes da cidade. Segundo os organizadores, cerca de 300 pessoas participam do evento nesta noite. Vou falar com o Samuel Aquino, que está aqui entre todo esse público que prestigia a palestra do Nicolas Ferreira nessa noite. Fala pra gente sobre essa palestra, o que você está achando do Nicolas Ferreira aqui na cidade. Olá, tudo bem? Na verdade, a palestra está sendo uma palestra totalmente desconstruída, no sentido da questão ideológica, né? Principalmente do lado da esquerda. Mas é uma questão que todos nós somos convidados para, sim, discutir ideias, e essas ideias são ideias conservadoras, onde nós colocamos a Deus como o único na nossa vida. E eu creio que o Nicolas, ele é um jovem que está, sim, motivando outros jovens assim a juntar
e formarmos uma sociedade melhor. Uma sociedade onde podemos respeitar os pais, onde podemos respeitar pessoas de todos os credos, de todas as raças, e o importante é que nós queremos mostrar que, da maneira como a sociedade está andando, a juventude, muito tempo no TikTok, no Instagram, nas redes sociais, muitas vezes essa sociedade ela não está, ela está perdendo essas questões dos valores. E isso nós queremos recuperar. Criança na rua, ou criança brincando com outras crianças, independente como voltar, como era antigamente, respeitando os mais velhos, e isso é uma coisa que não está tendo mais. Hoje em dia as crianças brincam sozinhas dentro do celular e nós não sabemos, os pais não sabem com quem é que essas crianças elas estão falando. E acontece uma série de violência, principalmente um ataque à família e à família tradicional brasileira. Eu vou falar aqui com a Andréia Rocha, coordenadora do movimento conservador aqui de Brasília de Minas. Esse movimento que está trazendo nessa noite o Nicolas Ferreira, que inclusive já está palestrando aqui na Praça de Esportes. Fala pra gente sobre esse evento que vocês estão realizando nessa noite, qual o objetivo desse evento, Andréia? Boa noite, Fernando, tudo bem? Boa noite vocês. O nosso objetivo maior é nos reunir enquanto grupo para a gente aprender e divulgar e difundir as ideias conservadoras aqui em Brasília de Minas. E quais são essas ideias conservadoras? O nosso posicionamento político, defender a nossa família, a nossa fé, a nossa caminhada, acompanhar de perto, né, as ações dos parlamentares, dos governadores, prefeitos, né, uma política do modo geral, nacional e local. Por que a escolha do Nicolas Ferreira como palestrante no primeiro evento do movimento de vocês aqui em Brasília de Minas? Bem, eu sou suspeita a falar, né? Eu tenho uma proximidade muito grande, um vínculo íntimo com a família dele, e ele sendo um jovem cristão, conservador, uma pessoa preparada para esse tempo, né, com muito conhecimento de causa, e está aqui conosco incentivando os nossos jovens, porque a gente tem que ter uma visão mais voltada para a juventude, para que eles são os nossos futuros. Então, está aqui um incentivo aos nossos jovens, né, e despertar esse olhar crítico, consciente da política local e nacional, volto a dizer.